professor Ken Veiga, pós-graduando do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e hoje eu vou conversar um pouco com o professor Constantino de Sales. Tudo bom, professor? Tudo bem, Ken. Então, professor, o seu artigo de 1988, uma possível generalização da estatística de Boltzmann-Gibbs, já superou 2.000 citações e a cada dia que passa, novos artigos vêm sendo publicados que corroboram a sua teoria. Você acredita que a mecânica estatística não extensiva é uma teoria bem posta, bem estabelecida no meio científico? Gostaria que você explicasse para o público o que seria esse termo não extensivo. E para finalizar, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua carreira de físico. O senhor já ganhou muitos prêmios e gostaria também que você comentasse sobre suas últimas publicações com o professor Gellman e sua colaboração com ele e seus últimos trabalhos, os últimos resultados aí que saíram na literatura. Certo. Bem, começando pelo início da sua pergunta, efetivamente esse artigo de 1988, ele tem um grande número de citações. Na verdade, ele é o artigo exclusivamente brasileiro mais citado em toda a história científica do Brasil, em todas as disciplinas. Eu publiquei ele em 88, mas na verdade eu tive essa ideia 3 anos antes, em 85. Durante 3 anos eu não publicava porque tentava entender melhor o significado físico dessa teoria. Você perguntou se essa teoria está estabelecida. Eu devo dizer que nenhuma teoria, nenhuma construção intelectual humana é definitivamente estabelecida. Sempre, todas as teorias são um momento passageiro que pode durar 3 séculos, pode durar 500 anos, mas sempre epistemologicamente é uma coisa passageira que abre caminhos e que permite teorias mais evoluídas, mais exatas, mais precisas serem formuladas. Então, nesse sentido, minha proposta não é diferente de outras teorias, ela passará ao longo dos anos por todo esse caminho. Entretanto, eu creio que você fez a pergunta no sentido mais coloquial, de ser uma teoria estabelecida, usada, praticada por outros cientistas. Nesse sentido, creio que a resposta possa ser positiva, porque já tem mais de 3.000 artigos publicados por mais de 5.000 cientistas de praticamente todos os países do mundo onde tem pesquisa em física. Esses 3.000 artigos dedicados a esta teoria. Tem grande número de verificações experimentais, é utilizada por vários outros cientistas em várias outras disciplinas, como engenharia, medicina, química, matemática. Então, nesse sentido, é uma teoria estabelecida. Você perguntou sobre Gellman. Efetivamente, com Gellman temos feito alguns trabalhos que me agradam muito, em particular, a linha que levou à generalização do teorema do limite central, que é chamado central porque é o teorema mais importante da teoria de probabilidades. Então, nós generalizamos esse teorema e é certamente uma coisa muito estimulante. Você mencionou a palavra não extensivo, se refere, digamos, um sistema extensivo é, por exemplo, um sorvete. Se você come um sorvete de 200 gramas, você ingere o dobro de calorias que se você come um sorvete de 100 gramas. Nem 3 vezes mais, nem 80% vezes mais, exatamente o dobro. Quando a massa é o dobro, o número de calorias é o dobro. Isso é o que qualquer nutricionista sabe, é o que ele usa, a sua ciência está baseada nesse fato. Esses são os sistemas extensivos. Mas a natureza tem grande imaginação. Então, existem muitos sistemas na natureza que não respeitam essa regra, mas têm regras mais complexas. A proposta de generalização
da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs é para esses sistemas mais complexos. E finalmente você se referiu aos prêmios e a carreira científica. Efetivamente, o cientista trabalha em parte para ter meios de subsistência para ele e para as pessoas que lhe são caras, mas também porque procura digamos, uma confirmação, um reconhecimento por parte dos colegas, daqueles que entendem daquele tema. Então, certamente para qualquer cientista, para qualquer pessoa, é uma coisa agradável receber prêmios, pois eles, homenagens, pois eles significam que os dizeres dele se interessam a outras pessoas da comunidade humana. É isso que eu teria para dizer. Comente mais sobre os seus últimos trabalhos, tem saído na literatura, que estão verificando a teoria da mecânica estatística não extensiva. Sim. Realmente eu tenho uma série de trabalhos que têm aparecido nos últimos 2 anos, que trazem novidades bem interessantes. Alguns deles são de natureza, digamos, puramente científica. Por exemplo, verificações que têm acontecido no LHC, nesse gigantesco acelerador que tem no CERN, na Europa, verificações análogas que têm sido feitas em Brookhaven, nos Estados Unidos. Mas tem outras aplicações, outras verificações, não menos interessantes, às vezes até mais interessantes desde o ponto de vista científico, que são, por exemplo, verificações na natureza ou em sistemas computacionais do teorema ao qual me referi antes, que generaliza o teorema do limite central. E, finalmente, tem aplicações em coisas práticas de medicina, análise de esclerose múltipla, análise de sinais epilépticos, análise de eletroencefalogramas, eletrocardiogramas, que são feitos de maneira mais eficiente, mais rápida, utilizando os conceitos que surgem desta teoria. Professor, para finalizar mesmo a nossa discussão, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Complexos. Efetivamente, um desses institutos que foram criados 1 ano e meio atrás, pela Presidência da República, e o tema deste aqui está relacionado com a generalização da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, e ele aglomera atividades de 34 físicos selecionados do Brasil todo, de 18 instituições do Brasil, e a gente faz atividades conjuntas entre essas diversas pessoas, entre essas diversas regiões do Brasil, e essa instituição está sediada no CBPF e está evoluindo satisfatoriamente.